Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Bem-vindos ao Apostolado Bento XIV. Hoje para falar finalmente sobre o primeiro documento do Concílio Ecumênico Vaticano II, certo? A Constituição Dogmática Sacrosanctum Concilium, ou Concilium, tanto faz, pode falar do jeito que você quiser, né? Eu vou falar Concilium, pra ninguém ficar de confusão, é meu jeitinho de falar. Bom, enfim, antes de nós começarmos, eu preciso dar uma situar, né? A proposta pastoral do Concílio Vaticano II, entre muitas coisas, foi facilitar o acesso dos fiéis à liturgia. E vocês vão perceber a riqueza que é este documento. Só que eu quero fazer um adendo, tá? Eu não vou fazer como eu costumava fazer lá perto do começo do canal, onde eu li o documento na íntegra. E por que eu não vou fazer isso? Primeiro, não existe muita retenção das pessoas em vídeos tão longos, então nós vamos tentar fazer uma síntese do que o documento fala. Claro, alguns momentos eu vou fazer citações óbvias sobre pontos específicos do documento, porque muitas pessoas falam que vários dos abusos vieram em decorrência deste documento, e isso é uma falácia, isso é uma mentira. Tá? Muitas coisas aqui vão surpreender quem apenas escuta sobre o Concílio Vaticano II vindo de terceiros, opinião de terceiros, certo? Então vamos começar. O documento Sacrosanctum Concilium, ele vai basicamente, como qualquer documento da igreja que vai falar sobre algum assunto, ele vai explicar o que é liturgia, tá? Então aqui, Constituição Sacrosanctum Concilium, lá no proêmio, no número 2, vai dizer o seguinte: se atua a obra da nossa salvação. Então a liturgia é o sacrifício da Eucaristia que se atua na nossa salvação. E assim ele vai discorrendo sobre esse princípio, e ele vai falando, até marquei aqui, a importância da liturgia, tá? Isso está no número 2 ainda, o artigo número 2 dessa Constituição. E assim aos que estão fora, ela mostra a igreja como estandarte erguido diante das nações, sobre o qual os filhos dispersos de Deus possam reunir-se em uma unidade para que haja só um rebanho e só pastor. Isso ele está falando da importância da liturgia. Depois, no número 3, e no número 4, eles falaram de conservar os ritos, os outros ritos católicos, tá certo? Do rito romano, mas ao mesmo tempo, obedecendo fielmente à tradição, eles dizem que não queremos impor, tá entendendo? Isso no número 4, ó. Enfim, o Sagrado Concílio, obedecendo fielmente à tradição, declara que a Santa Mãe Igreja considera com igual direito e honra todos os ritos legitimamente reconhecidos e quer para o futuro conservá-los e de todos os modos incrementá-los. E deseja que, onde for necessário, sejam cuidadosos e integralmente revistos, conforme o espírito da sã tradição, e lhes dê novo vigor, como exigem as condições e necessidades dos tempos atuais. Então vejam, aqui ele vai falar mais sobre os ritos gregos, esses outros ritos que a nossa liturgia a nossa riqueza de igreja tem, certo? Aí nós finalmente entramos no capítulo 1, onde ele vai falar sobre a importância da Sagrada Liturgia e sobre a proposta da reforma. Eles dizem aqui que a nossa liturgia, ela é a presença salvífica, é aquilo que nos induz à salvação, tá? Também sobre a presença de Cristo na liturgia. Se você não está com o seu Sacrosanctum Concilium aí, vai no site do Vaticano e abre, vai lendo na íntegra, vai acompanhando. Nós estamos mais ou menos no número 7, certo? Avançando, nós temos uma das partes que é muito dita na catequese, tá? Que a liturgia, além de igualar toda a igreja num único sacrifício, no número 8 vai falar sobre a liturgia terrestre e a celeste. O que é isso? Quer dizer que cada missa, cada coisa que nós celebramos, o céu e a terra se unem no mesmo cântico a Deus, e lá no céu eles estão na eterna liturgia, tá?
Aí continuando, no número 9 ele fala: a liturgia não é a única atividade da igreja, embora seja a nossa fonte, né? Mas ela não é a única, nós temos muito mais coisas dentro da igreja. Aqui, ó, no número 10 ele vai falar: a liturgia é a fonte de vida da igreja, de onde jorra. A liturgia da missa, a eucaristia, sobretudo, tá entendendo? É basicamente isso. A liturgia e a oração pessoal, a oração comunitária ao Pai, isso está no número 12, tá? Os atos de piedade, isso no número 13, sobre a necessidade da liturgia. Aí nós entramos numa outra parte, que é a necessidade de promover a formação litúrgica e a participação ativa. Então aqui, o que o documento quer nos dizer nessa parte? Ele quer basicamente induzir as pessoas a serem mais proativas dentro da Sagrada Liturgia. Era uma coisa que nós tínhamos um pequeno problema de São Pio X para trás. As pessoas não eram tão ativas na liturgia. São Pio X tentou induzir mais as pessoas na liturgia. Era quase escrupuloso participar de uma missa, tá? E aqui, mais ainda, São João Bosco já falava também disso, né? Sobre participação ativa dos fiéis. E olha só, o ensino da liturgia, formação de professores, tá? A formação litúrgica dos fiéis. Destaquei aqui o número 19. Com empenho e paciência procurem os pastores de almas dar a formação litúrgica e promovam também a participação ativa dos fiéis, tanto interna quanto externa, segundo a sua idade, condição, gênero de vida e grau de cultura religiosa, na convicção de que estão cumprindo um dos mais importantes deveres do fiel dispensador dos mistérios de Deus. Neste ponto, guiem o rebanho não só com palavras, mas também com exemplo. Olha só que o documento quer nos explicar. A reforma litúrgica também implica na formação dos fiéis. Nos outros números, o 15, o 16, o 17 e o 18, ele vai falar justamente dos fiéis colaborarem. São hoje o que nós conhecemos como as pastorais litúrgicas. Embora, infelizmente, muitas delas tenham uma má formação, outras têm excelente formação. Nós temos fiéis que entendem muito de liturgia para literalmente ajudar o sacerdote, auxiliar o sacerdote na celebração da missa, porque antes do Concílio Vaticano II isso não era ou nem existia. Era só o sacerdote responsável pela liturgia. De novo, a ideia é muito boa. Os abusos que se cometem em decorrência disso daqui, basicamente o próprio documento diz aqui, ó, tem que seguir o exemplo. Nós temos que seguir uma boa liturgia e não abusos, tá? E o padre tem que sim corrigir. Afinal, ele é a hierarquia. Não existe essa de, vamos segregar a hierarquia dentro da comunidade. Não. Tá? Finalmente, nós entramos no número 3, que ele vai falar sobre a reforma da liturgia. Tá? Isso no número 22, sobre a regulamentação litúrgica que compete à hierarquia. Vamos lá, no inciso 1. Regular a Sagrada Liturgia compete unicamente à autoridade da Igreja, a qual reside na Sé Apostólica, o Papa, segundo as normas do direito, no Bispo. Veja, quem é responsável por reformar a liturgia? Bispo, Papa, ou dar algumas permissões. Inciso 2. Em virtude do poder concedido pelo direito, pertence também às competentes conferências territoriais dos bispos, de vários tipos legitimamente constituídas, regular, dentro de determinados limites, a liturgia. Então são conferências de bispos. Número 3. Portanto, ninguém mais, absolutamente, mesmo que seja sacerdote, ouse por sua iniciativa acrescentar, suprimir ou mudar, seja o que for em matéria litúrgica, coisa que acontece muito. Olha aqui, ó, sacerdotes. Nós temos abusos cometidos por bispos? Infelizmente sim. O documento condena os abusos. Tá? Nós vamos chegar na parte que ele vai falar sobre o incremento da cultura. Nenhum momento é para fazer uma missa afro. Você está entendendo? Depois eu vou até citar um exemplo. No número 23 ele vai falar da tradição e do progresso, sobre como a tradição trouxe esse espírito de liturgia, a matéria da liturgia. Depois, a Bíblia e a liturgia, até destaquei assim: portanto, para promover a reforma e progresso, adaptação da Sagrada Liturgia, é necessário desenvolver aquele suave e vivo amor pela Sagrada Escritura. Então veja, amor pela Bíblia, porque se vocês estudarem um rito da missa, tantas referências bíblicas, tem uma parte da missa dedicada exclusivamente à palavra de Deus. É muito lindo, é lindo demais, tá? Aí ele vai depois falar as normas que derivam da natureza hierárquica e comunitária. Então, de novo, ele ressalta, são os bispos que vão mandar em alguma coisa nesse sentido, tá?
Vamos ver. Deve-se preferir a celebração comunitária, ou seja, o povo também ajuda na missa. São que nós vemos as respostas hoje muito ativas na própria missa. Promover a participação ativa dos fiéis, mas ao mesmo tempo o documento no número 30, ele vai falar dos cânticos e das atitudes, os fiéis de responder, tipo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a Assembleia responde, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Percebe? Porém, nesse mesmo número ele fala, seja também observado a seu tempo o silêncio sagrado. Não se perca o silêncio na liturgia. 31. Na revisão dos livros litúrgicos, procure-se rúbricas que prevejam também as partes dos fiéis. Tá? E ele vai dizer também, no número 32, que a liturgia não distingue classes sociais. Não existe isso. Tá? A liturgia decorre, sim, da pastoral da igreja, basicamente, o ser igreja é a liturgia. É isso que é lindo. A Bíblia na pregação da liturgia, depois a harmonia dos ritos, tá? Aqui, ó, no número 34, ele vai falar justamente sobre evitar repetições inúteis. O negócio tem que ter compreensão dos fiéis e não necessariamente explicações demasiadas. Ficar explicando qualquer parte da missa durante a missa. Não, equilíbrio. Temos que ter um equilíbrio. A catequese litúrgica, Bíblia... Pregação e catequese litúrgica, número 35, tá? O ministério da palavra deve ser exercido com muita fidelidade no modo devido. Então aqui nesses números ele vai literalmente falar sobre a palavra de Deus, que a proclamação da palavra de Deus, o evangelho, é um sacerdote, se não houver sacerdote, um diácono ou outra pessoa que o bispo delegar, né? Hoje nós temos sobre os ministros extraordinários da palavra. Finalmente, uma parte que eu queria chegar. No número 36... nós vamos chegar aqui, ó. Inciso 1. Salvo o direito particular, seja conservado o uso da língua latina nos ritos latinos. Veja, porque o latim é a língua da igreja. Hoje nós temos o contrário. Hoje perdeu-se o latim, mas o documento está sendo claro, ó. Inciso 2. Dado, porém, que não raramente o uso da língua vernácula pode ser muito útil para o povo, seja na missa, seja na administração dos sacramentos, seja em outras partes da liturgia. Dê-se-lhe um lugar mais amplo, especialmente nas leituras e nas admoestações, em algumas orações e cânticos, segundo as normas estabelecidas para cada caso nos capítulos seguintes. Veja, está falando, não é problema em colocar o vernáculo em leituras, em partes, em respostas do povo, mas o próprio documento disse... conserva o uso do latim. Inciso 3. Observando essas normas, pertence à competente autoridade eclesiástica territorial, a que se refere o artigo 22, inciso 2, consultados, se for o caso, os bispos das regiões limítrofes da mesma língua, decidir acerca do uso e extensão da língua vernácula. Tais decisões deverão ser aprovadas ou confirmadas pela Sé Apostólica. Você tá vendo? Então, esse negócio de usar o vernáculo, isso aí tem que ser aprovado pelo bispo, ou até mesmo pelo papa. Tá certo que o papa não deixa de ser um bispo. É basicamente isso. A tradução do texto latino para o vernáculo a ser usado na liturgia deve ser aprovada pela competente autoridade eclesiástica territorial acima mencionada. Então, a nossa tradução hoje para o português foi aprovada pelos bispos, tá? Mas, uma coisa que a nossa geração sofreu muito foi que nós perdemos o latim da liturgia, sendo que o próprio documento da reforma litúrgica está falando conserve-se o latim, e vocês vão se surpreender quando nós chegarmos na parte da música, tá certo? Aí finalmente também chegamos. Normas para adaptação à índole e tradições dos povos. A igreja não deseja impor uma liturgia rígida, na uniformidade para aquelas coisas que não dizem respeito à fé ou ao bem de toda a comunidade, mas respeita e procura desenvolver as qualidades e dotes do espírito de várias raças e povos. A igreja considera como benevolência tudo que nos seus costumes não está indissoluvelmente ligado à superstição e ao erro. Quando possível, o conserva inalterado e por vezes até admite-o na própria liturgia, conquanto esteja de acordo com as normas do verdadeiro e autêntico espírito litúrgico.
38. Salvo a unidade substancial do rito romano desse lugar as legítimas variações e adaptações para vários grupos étnicos, regiões e povos, sobretudo nas missões, também quando forem reformados os livros litúrgicos e tenha-se em conta na organização das rúbricas e nas estruturas dos ritos. Aqui eu abro um parênteses. E vai continuar, tá? Aqui, nós vamos continuar, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ser aberto aos abusos litúrgicos que muitos pregam, por exemplo, uma missa afro, uma missa crioula, uma missa... Tudo bem que com respeito às pessoas que fazem isso de cultura, não é nenhuma intenção ofender, mas o documento em nenhum momento fala para a missa virar um churrasco ou uma missa virar um terreiro de macumba. Uma missa indígena. Não é problema você adaptar certas coisas das culturas. Vou dar um exemplo. Na África, vocês já se perguntaram como é uma missa lá? As pessoas usam roupas tradicionais, os fiéis, os cantores. Porém, o padre e o bispo usam as casulas certinho, mas, por exemplo, quando nós temos a consagração, é cultural da África uma palma em sinal de respeito. As palmas para eles têm um significado diferente do nosso. O nosso não é isso, tá? Eles fazem isso daqui, ó. Todos. 3 palmas é um sinal de respeito, de adoração. Para nós, as palmas não tem isso. É quase profano dentro da liturgia. Mas isso é induzido muito pela música. Não por a nossa cultura. A nossa cultura é o silêncio para adorar e não fazer isso aqui. Você está entendendo? Então isso é uma adaptação cultural da África. Mas em nenhum momento você vê missa lá utilizando aqueles tambor que perde o sentido da oração. Tá entendendo? Em nenhum momento você vê esse tipo de coisa numa missa na África. Pesquisa, missa no Gabão, missa na Guiné. Vocês vão ficar surpresos como eles amam a tradição. E de novo, o número 39 diz: cabe à competente autoridade eclesiástica territorial, do que fala o artigo 22, determinar as adaptações, e aí ele vai seguindo, tá? Mas, no entanto, existem limites para as adaptações litúrgicas. Ó, dentro dos limites fixados nas edições típicas dos livros litúrgicos e sempre segundo as normas fundamentais desta Constituição, ou seja, do que este documento está falando, que é a liturgia. Não se pode perder o principal, que é o espírito de adoração a Cristo, e é o rito romano. Muitos estão fazendo tantas adaptações que estão criando ritos bagunçados. Vocês já viram uma missa afro? Pesquisa, missa afro em Aparecida. É uma vergonha. É uma vergonha transformar a missa no terreiro de macumba. Primeiro, músicas que não te levam à oração e coisas não litúrgicas acontecendo na missa. Isso não faz sentido. Número 40. Mas urge, como em alguns lugares, em circunstâncias especiais, fazer uma adaptação mais profunda da liturgia, é que se compete por isso mesmo mais difícil. Aí eles dividem em 3 pontos. Primeiro ponto: a competente autoridade eclesiástica territorial, a que se refere o artigo 22, inciso 2, considere com muita prudência e atenção o que nesse aspecto poderá oportunamente ser aceito do culto divino, das tradições e índole de cada povo. Proponham-se à Sé Apostólica as adaptações julgadas úteis ou necessárias para serem introduzidas com seu consentimento. No ponto 2, para se fazer a adaptação com a devida cautela, a Sé Apostólica poderá, se for necessário, a mesma autoridade eclesiástica territorial a faculdade de permitir e dirigir as experiências prévias que forem precisas, com grupos aptos para isso e por tempo determinado. Olha só. Aqui nesse ponto ele quer dizer, por exemplo, certas adaptações mais profundas. Por exemplo, eu vou fazer uma missa para uma aldeia indígena, para eles se sentirem um pouquinho da sua própria fé, por tempo determinado, até eles entenderem o valor da liturgia, algumas coisas mais profundas, mas nada implica perder o valor litúrgico. Olha só, no ponto 3, como as leis litúrgicas, sobretudo nas missões, costumam trazer dificuldades especiais quanto à adaptação, ao elaborá-las, recorra-se a pessoas competentes nesta matéria. Se você quer reformar um pouco da liturgia para se adaptar ao povo, tenha força. Vocês já viram a missa do padre Leonardo Wagner? E ele faz uma missa no rito romano antigo, tridentino, ou extraordinário, para quem gosta desse nome, lá na África. Olha que impressionante. E o povo que nunca viu uma missa na vida se sente tão atraído pela grandeza de Deus. Olha que lindo. Incremento na vida litúrgica na paróquia. Nós entramos no ponto 4, tá? O bispo deve ser considerado o sumo sacerdote de seu rebanho.
no número 41. Basicamente, muitas pessoas também estão perdendo o respeito pelo bispo. Eu sei que muitos bispos eles fazem de propósito isso, mas rezem por eles, tá? Ele vai falar aqui basicamente sobre como o bispo ele tem que ser o ponto e tem que dar importância ao valor disso em torno dele, sobretudo na igreja catedral. Convencidos de que a principal manifestação da igreja se faz uma participação perfeita e ativa de todo o povo santo de Deus na mesma celebração litúrgica, especialmente na mesma Eucaristia, numa única oração, num só altar, aqui preside o bispo rodeado pelo seu presbitério e pelos seus ministros. Deu um trava-língua aqui, perdão pela má dicção. No número 42, eu destaquei um ponto especial. As paróquias representam de algum modo a igreja já visível espalhada pelo mundo todo. Então as paróquias são os pontos da igreja. Se vocês ouvirem o hino pontifício, O Roma Eterna, dos mártires, ó Roma eterna, acolhe nossos cantos. Os cantos a que esse hino refere são justamente as paróquias. Em cada canto do mundo, a paróquia, um padre levando a Cristo ao povo. Incremento da ação pastoral na liturgia, o ponto 5. Olha só, comissões litúrgicas nacionais, comissões litúrgicas diocesanas e outras comissões que forem oportunas, justamente para esse entremeio pastoral na vida ativa do povo. Comissões litúrgicas para música, para arte sacra, todos vigiados, comandados por bispos, tá? Mesmo as menores, mas tem as próprias comissões da paróquia, tá? Mas tudo com autorização do bispo. Aí chegamos no capítulo 2, o mistério eucarístico, a missa e o mistério pascal. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue o sacrifício eucarístico de seu corpo e do sangue para perpetuar no decorrer dos séculos até ele voltar, o sacrifício da cruz, e para confiar assim à igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo. A alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Ou melhor, da glória futura. Olha isso. Isso é a missa, né? Depois nós falamos aqui, ó, participação mais ativa dos fiéis na missa. Basicamente, os fiéis mais ativos, participando mais, entendendo mais da missa. Ele falou aqui, ó, revisão do ritual da missa, basicamente para que apareça mais claramente a natureza específica de cada uma das partes, para o povo entender, beleza, eu estou aqui no rito inicial, estou aqui na liturgia da palavra, estou aqui na liturgia eucarística, estou aqui nos ritos finais. Ele mesmo dizendo aqui, maior riqueza bíblica da Bíblia, as partes na missa tem que as pessoas lembrarem da Bíblia, por exemplo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem disse isso? São João Batista. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Quem disse isso? O centurião romano. Olha que coisa linda, cada parte fazendo sentido com a Bíblia, entendeu? Isso que é maravilhoso. A homilia, ele vai falar aqui no recurso litúrgico de explicar para o povo as orações dos fiéis, a oração comum, né, recitada após o evangelho, creio em Deus Pai, o Pai Nosso, que todo mundo faz junto. E aqui mais uma vez, latim e a língua vernácula na missa. Nas missas celebradas com o povo, pode-se dar lugar conveniente às línguas vernáculas, sobretudo nas leituras e na oração comum, e segundo as diversas circunstâncias dos lugares, também nas partes que pertencem ao povo, conforme estabelecido no artigo 36 dessa mesma Constituição. Tomem-se providências para que os fiéis possam rezar juntos, cantar juntos, mesmo em latim, para as partes do ordinário que lhes competem. Se em algum lugar parecer oportuno o uso mais amplo do vernáculo da missa, observe-se o que está presente no escrito artigo 40 dessa Constituição. Comunhão sobre as duas espécies, latim e vernáculo. Recomenda-se muito vivamente aquela mais perfeita participação da missa, pelo qual os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebem no mesmo sacrifício o corpo do Senhor. Percebe? O que nós precisamos entender? Perdão, gente. Eu confundi. Não.
Eu não estou falando aqui de mesclar. Eu estou falando aqui sobre a comunhão do corpo de Cristo. A unidade da missa. Ele vai falar também da concelebração. Tá? Eu li com tanto fervor a parte importante aqui sobre a comunhão do povo de Deus na missa. Mas vejam, aqui ele falou sobre a língua. Nós podemos muito bem mesclar as duas. Mesclar o latim e a vernácula. Muitos lugares fazem isso. Não só a missa em latim, mas, por exemplo, nas leituras, ser em português. Já veio uma missa dos Arautos do Evangelho? Maravilhosa. Uma missa do Padre Paulo Ricardo, do Padre Overlan, que eles fazem isso também. Principalmente nas partes em que são competentes ao sacerdote fazer em latim. Logo, tudo lógico. Só que hoje, ao meu ver, nós invertemos um pouco. Para celebrar a missa em latim, tem que pedir para o bispo. Sendo que antes, ela é a língua principal. Para rezar em vernáculo, tinha que se pedir permissão para o bispo, né? Aqui ele vai falar sobre a concelebração, basicamente, sobre o padre com o bispo, 2 padres. Aí é uma parte muito interessante, tá? E a elaboração do rito de concelebração que hoje existe. Capítulo 3, ele vai falar sobre outros sacramentos e sacramentais, basicamente. As outras coisas que são também liturgia, como por exemplo o batismo. Nós vamos ver daqui a pouco aqui, ó. Além disso, a Santa Mãe Igreja instituiu os sacramentais. São sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados efeitos principalmente espirituais que se obtêm pela oração da Igreja. Pelos sacramentais, os homens se dispõem para receber o efeito principal dos sacramentos, então santificadas as diversas circunstâncias da sua vida. A liturgia dos sacramentos e dos sacramentais permite a graça divina, que promana do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então veja, ele vai falar sobre isso. Ó. A necessidade de reformar os ritos sacramentais. De novo, a parte da língua, né? E de novo ele vai suscitar os mesmos documentos. Se você quer mudar a língua, siga as instruções deste documento e assim sucessivamente. Ele sempre repete muito isso. Conserva-se, vai lá nos artigos e lê deste mesmo documento. O catecumenato, aí que ele vai falar sobre o catecumenato dos adultos, tá? Introduzindo de seu uso segundo o parecer ordinário do lugar, de modo que o tempo do catecumenato dedicado à conveniente instrução possa ser santificado por meios de ritos sagrados que se hão de celebrar ocasiões sucessivas. O catecumenato é a catequese, tá? O tempo da catequese dos adultos, revisão do rito batismal. Nas terras de missão, além do que existe na tradição cristã, seja lícito permitir elementos de iniciação que se encontram em cada povo, à medida que possam ser acomodados ao rito cristão, segundo os artigos 37 e 40 dessa Constituição. O que ele quer dizer aqui? Você pode sim incrementar com alguma coisa da cultura do povo. De novo, eu ressaltei aquelas palmas que fazem muito na África, como sentido de beleza, de respeito, mas não algo pagão, algo desrespeitoso, tá? Para que o povo se sinta acolhido na própria missa, certo? E aqui ele vai falar, o rito do batismo é um rito mais simples, né? Tanto o rito simples como mais solene, né? Em vista de restauração do catecumenato, mas é só essa adaptação na liturgia. Ó, preveja adaptações no rito do batismo a serem usadas, segundo o parecer do ordinário do lugar, para quando houver um grande número de batizandos. Compõe-se também o rito mais breve, que sobretudo em terras de missão, ou seja, batizar de forma mais rápida. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Se vocês já foram num batismo mais solene, aí tem toda uma oração, passa óleo santo e não sei o que. É mais bonito, mais solene, mas o batismo breve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de batismo com água limpa, até mesmo uma pessoa que não é um padre consegue fazer, tá? Só que no rito do batismo ordinário, ou seja, solene, qualquer fiel, aqui ele vai dizer o número acima, ó. Compõe-se também que em ritos mais breves, sobretudo em terras de missão e perigo de morte, possa ser usado pelos catequistas ou por qualquer fiel na ausência de sacerdote ou diácono. Foi aquilo que eu disse no vídeo do batismo. Qualquer pessoa pode batizar quando for necessário. Tipo, um bebê tem risco de morte. Uma pessoa nunca foi batizada, vai morrer, batiza, né? Qualquer pessoa pode, mas não podemos suprimir o rito do batismo, né? E o solene, aí sim, um diácono, um padre, até mesmo padre, mas se onde não tem, é melhor, dá para fazer isso.
no caso, outra pessoa batizar. Aí nós vamos ter aqui a revisão no rito da confirmação, tá? Que a confirmação é o quê? É o crisma, tá? Conforme se parecer oportuno, pode ser conferida durante a missa. Prepare-se, entretanto, em ordem, celebração do rito fora da missa, uma forma que lhe possa servir de introdução. Aqui ele vai falar sobre a confirmação. Ele não dá tanta atenção aqui, ele faz mais para o batismo. O batismo é o que mais é falado aqui nos sacramentos e sacramentais. A revisão do rito da penitência, ele aqui, ó, revejam-se o rito e as fórmulas da penitência de modo que se exprimam com mais clareza a natureza e o efeito desse sacramento. Mas nada muito fora. Antigamente era um pouco mais longo a confissão, né? Ela era mais longa, tinha mais texto a se falar, o fiel falava muito. Como hoje nós temos bastante fiéis para poucos padres, hoje nós começamos a confissão só com assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você fala os teus pecados, o padre te absolve, dá penitência e ponto. Antigamente não, antigamente você tinha que fazer uma penca de oração na frente do sacerdote. Sabe a confitera que nós fazemos na missa? Você tinha que falar com o sacerdote, você tinha que chegar e falar: confesso a Deus Todo-Poderoso a vós, não essa, a completa, confesso a Deus, no caso em latim, confitera Deo Omnipotente Beate Maria Semper Virgine. Fora outras orações e falas litúrgicas do fiel, que infelizmente elas são muito bonitas, mas é muita coisa, é muito tempo. Percebe que às vezes não que se perde, mas que já poderia ser absolvido fiel, tá entendendo? Hoje não, você fala os teus pecados com contrição, arrependimento, e o sacerdote te absolve. O sacramento da unção dos enfermos. A extrema unção, que também é melhor e pode ser chamada de unção dos enfermos, não é só um sacramento dos que estão no fim da vida, e já certamente é tempo oportuno para receber quando o fiel começa, por doença ou por velhice, está em perigo de morte. Por que que nós mudamos o nome de extrema unção para unção dos enfermos? Que é que o documento está falando, que é melhor chamar de unção dos enfermos. Porque as pessoas criaram um preconceito. Quando o padre ia dar a extrema unção, a pessoa já está falando: peraí, ele vai morrer. Mas aqui o próprio documento está dizendo, mas não é só quando a pessoa vai morrer. Basicamente, a pessoa tem o direito de receber a unção dos enfermos se ela estiver doente, né? Velhice, perigo de morte. É basicamente isso. Por isso mudou o nome, porque as pessoas associam a morte, parece até uma ofensa. Não, meu filho não vai morrer. Lógico, uma gripe não é passível de uma unção dos enfermos. Por exemplo, a pessoa está com, sei lá, hospitalizada, está de cama, está com uma coisa assim, o sacerdote pode muito bem administrar a unção dos enfermos. Também a revisão do rito das ordenações, mas aí ó, ele vai falar que é com o bispo, pode ser vernáculo. Na consagração episcopal, todos os bispos podem fazer a imposição das mãos. O rito do matrimônio, também ele vai fala bastante aqui, né? Perdão. O matrimônio, também ler a missa para os esposos, nada muito pesado, tá? Agora assim, dos sacramentais, basicamente, as bênçãos, no caso a bênção que é dado pelos bispos e os ordenados para isso, enfim, não é algo muito pesado. A profissão religiosa, que ele está falando, a revisão dos ritos fúnebres, que são sacramentais, não são sacramentos, mas é interessante, né? Olha que lindo. Faça-se a revisão do rito de sepultura das crianças, adapte as condições de várias regiões que respeitem a cor litúrgica, tá? Então aqui, Ezequias devem exprimir melhor o caráter pascal da morte cristã. Adapte-se mais o rito às condições e tradições das várias regiões, mesmo no que respeita à cor litúrgica, preto, roxo, basicamente, se é bispo e é amarelo ou vermelho. 82. Faça-se a revisão do rito de sepultura das crianças, enriquecendo-o de missa própria. Então, se uma criancinha falece. Tá? Aí aqui ele vai falar do ofício divino, capítulo 4. Sobre o sumo sacerdote, que é Cristo, ao assumir a natureza humana, trouxe este exílio da terra, aquele hino que se canta por toda a humanidade na celeste mansão. Ele une a si mesmo e toda a humanidade, associa esse cântico de divino louvor.
continua esse munus, esse dever sacerdotal por intermédio de sua igreja, que louva o Senhor sem cessar e intercede pela salvação do mundo todo, não só com a celebração da Eucaristia, mas de outros vários modos, especialmente pela recitação do ofício divino. Olha que lindo, né? Então aqui ele vai falar sobre o ofício divino. O que é o ofício divino? A liturgia das horas. Ele vai falar aqui sobre o valor pastoral, rezai sem cessar, permitir que com as circunstâncias atuais outros sacerdotes e quaisquer outros membros da igreja uma melhor e perfeita recitação do ofício divino pareceu bem ao Sagrado Concílio, continuando a restauração felizmente iniciada pela Santa Sé. Estabelecer o seguinte sobre o ofício de rito romano. A estrutura tradicional seja revista, passam-se a corresponder às horas, normas para a revisão do ofício divino, as laudes como preces matutinas e as vésperas como preces da tarde, segundo a venerável tradição de toda a igreja, tidas como dois polos do ofício cotidiano, sejam consideradas como horas principais e assim sejam celebradas. A hora de completa seja adaptada a tal modo que se preste adequadamente ao fim do dia. As horas matinais, continuando embora quando recitada no coro, com a índole de louvor noturno, deve-se adaptar-se para ser recitada a qualquer hora do dia. Tem um número menor de salmos e lições mais extensas. Suprima-se a hora de prima, mantendo-se na recitação em coro as horas menores, de tércia, sexta e noa. Na recitação não coral, pode-se escolher uma das três, as mais se adaptam à hora do dia. Ele fala aqui, o ofício divino é fonte de piedade, a distribuição dos salmos na liturgia das horas. Ele vai falar sobre a ordem das leituras, que ordene-se a leitura da Sagrada Escritura de modo que se permita mais fácil e amplo acesso dos tesouros da Palavra de Deus. Faça-se a melhor seleção das leituras a extrair das obras dos santos padres, doutores e escritores eclesiásticos. Dê-se fidelidade histórica aos martírios ou às vidas dos santos. Então aqui, olha que lindo. Vai falar sobre a revisão dos hinos, quando rezar as horas, a obrigação do ofício divino, o ofício completo, a ordem dos cônegos, de monges e de outros regulares por direito ou pelas celebrações estão obrigadas ao coro. Os cabidos das catedrais e das colegiadas, aquelas partes do ofício que lhes são impostas pelo direito comum ou particular. Todos os membros daquelas comunidades que já receberam ordens maiores ou fizeram profissão solene, à exceção dos conversos, devem recitar sonzinhos às horas canônicas que recitam no coro. Então aqui ele vai falar sobre obrigação. Os clérigos não são obrigados ao coro, se já receberam as ordens maiores, são obrigados a recitar diariamente, quer em comum, quer individualmente, todo ofício segundo a norma do artigo 89. Vai falar sobre o coro, no rito na liturgia das horas, quem que é obrigatório, quem que não é. Isso é muito bonito, tá? Vamos dizer, a liturgia católica, o cara não quer ir para o céu porque ele não quer mesmo. É difícil, mas olha o tanto de coisas que a igreja nos deixa para ir para o céu. Literalmente, é uma liturgia diária isso daqui. Né? A oração das horas, a liturgia das horas, que é o nome real disso daqui. Ele vai falar sobre a língua aí de novo. Se pode usar o latim. E depois a tradição da língua vernácula, conforme o artigo 36. Não tem problema também. A participação dos fiéis, isso num número antes. Aí finalmente nós chegamos no ano litúrgico, né, capítulo 5, onde ele vai falar sobre cada dia das semanas, o Páscoa, as solenidades. Ele fala aqui, com esta recordação dos mistérios da redenção, a igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo tempo, para que os fiéis sejam postos em contato com eles e sejam repletos da graça da salvação. É essa a função, basicamente, do tempo litúrgico, né? Neste ciclo anual da celebração dos mistérios de Cristo, a Santa Igreja venera com especial amor e porque unida indissoluvelmente à obra de salvação do seu Filho, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, em que vê e exalta o mais excelso fruto da redenção. Então ele vai falar aqui basicamente de Maria, tá?
do valor de Maria. Ele vai falar aqui, ó, sobre como ela tem que ter uma importância, destaque. Depois ela falou, inseriu também no ciclo anual memória dos mártires e de outros santos, basicamente. Os dias de morte, no caso na Páscoa, como Cristo e são glorificados. E várias outras épocas do ano que o concílio acabou por determinar. Revalorização do domingo é um tópico aqui. Por tradição apostólica, que tem sua origem do dia mesmo da ressurreição de Cristo, a igreja celebra cada 8º dia o mistério pascal, naquele que se chama justamente Dia do Senhor, ou domingo. Neste dia, pois, devem os fiéis reunir-se em assembleia para ouvirem a palavra de Deus e participarem da Eucaristia, e assim recordarem a paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus e darem graças a Deus que os gerou, abre aspas, gerou de novo para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que esperança viva. Fecha aspas. Tá? Jesus, né, meu chapa? Tem que seguir basicamente essa importância. Aqui, ó, olha aqui, ó, o domingo é, pois, o principal dia de festa que deve ser lembrado e vinculado à piedade dos fiéis. Seja também o dia da alegria e da abstenção do trabalho. As outras celebrações não lhe sejam antepostas, a não ser as de máxima importância, porque o domingo é o fundamento do núcleo do ano litúrgico. É o domingo que é o ponto central. O que ele quer dizer com as outras que podem também ser de uma tamanha importância? Por exemplo, o Natal não necessariamente cai no domingo, né? Natal, dias marianos, que são alguns dias são preceitos, Corpus Christi não cai no domingo, geralmente, né? Aí aqui ele vai falar sobre a revisão do ano litúrgico, para permitirem, nas circunstâncias de hoje, manter o caráter original de alimentar a piedade dos fiéis, segundo as adaptações dos artigos 39 e 40. No número 108, oriente-se o espírito dos fiéis em primeiro lugar para as festas do Senhor, nas quais durante o ano celebram os mistérios de salvação. Ele vai falar aqui, ó, dar também precedência às festas dos santos, quando convém, ou seja, nós podemos estar no tempo litúrgico verde, que é o tempo comum. Mas se tem algum santo, é interessante também trazer a memória dele quando for conveniente. Não sempre, lógico, né? Mas quando convir, trazer a memória facultativa, que nós chamamos de memória obrigatória, quando é um santo que a igreja torna obrigatório. Por exemplo, São João Maria Vianney, dia do padre. Ótimo, vamos fazer uma missa dedicada a ele. Mas pode ter um santo facultativo que o padre também pode trazer memória. Olha que interessante, o celebrante. E lógico, o padroeiro da paróquia, óbvio. Aqui ele também fala sobre a quaresma, mais abundância dos elementos batismais próprios da liturgia quaresmal. E para isso, retome-se elementos da tradição anterior, se parecer oportuno. O mesmo se diga dos elementos penitenciais, quanto à catequese, inculque-se no espírito dos fiéis, juntamente com as próprias consequências sociais do pecado, a natureza própria da penitência, e desta o pecado como ofensa feita a Deus, e na ação penitencial não se esqueça a parte da igreja, nem se deixe de recomendar a oração pelos pecadores. Que ele vai falar sobre a quaresma. A quaresma é basicamente uma penitência, né, para nós. A quaresma é penitência. É o jejum pascal, olha aqui, observar-se na sexta-feira da paixão, morte do Senhor, se for oportuno, também no sábado santo. Então, sim, a quaresma é uma penitência. Perdão, eu fui engasguei. Mas a quaresma é o tempo de penitência que o fiel tem que ficar recluso, orar pelos pecadores, fazer esmola, dar esmola. Não perde-se esse costume. Ele disse também, trazer o que é do rito antigo, se for costume. Hoje, na nossa terceira edição do Missal Romano, voltou uma oração que tinha sido suprimida. A oração pelo povo, que era comum no rito tridentino no tempo da quaresma. Hoje, o sacerdote vai todo dia fazer essa oração. Olha que lindo, né? Olha que bonito. Depois ele vai falar sobre a festa dos santos. Essa daqui é uma parte que eu quero deixar bem claro, ó. A igreja, segundo a tradição, venera os santos e as suas relíquias autênticas, bem como as suas imagens, pois as festas dos santos proclamam as grandes obras de Cristo nos seus servos e oferece aos fiéis os bons exemplos a serem imitados.
Esse parágrafo aqui mata tudo que os protestantes dizem do que nós fazemos contra os santos, que nós adoramos. Não, eles são instrumentos de Deus para a nossa própria salvação. Para que as festas dos santos não prevaleçam sobre as festas que recordam os mistérios da salvação, muitas delas sejam celebradas só por uma igreja particular, ou nação ou família religiosa, estendendo-se apenas à igreja universal, as que festejam santos de inegável importância. Foi aquilo que eu disse, foi a memória obrigatória, a memória facultativa, para não perder o caráter de salvação. Imagina se cada missa a gente celebrasse o nome de um santo, né? Não faria sentido, a missa é para Jesus, no caso para Deus Pai, lembrando do sacrifício de Cristo, tá? E finalmente chegamos, talvez, se eu não me engano, aqui a parte final. Não, ainda vai ter as artes sacras, perdão. Que aí depois nós vamos ter a conclusão. A música sacra, tá? A música sacra, capítulo 6. A dignidade da música sacra. A tradição musical de toda a igreja é um tesouro inestimável de valor, que se sobressai entre todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto é sagrado. Intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. Nós precisamos cantar, basicamente. O canto é lindo, o canto é solene, tá? O canto sacro foi enaltecido quer pela Sagrada Escritura, quer pelos santos padres e pelos romanos pontífices, que, recentemente, a começar por São Pio X, salentaram com insistência a função ministerial da música sacra no culto divino. Olha só, São Pio X e a reforma da música que ele fez, né? Por esse motivo, a música sacra será tanto mais santa quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica, quer como expressão da mais suave da oração, quer favorecendo a unanimidade, quer, enfim, dando maior solenidade aos ritos sagrados. A Igreja, porém, aprova e admite do culto divino todas as formas de verdadeira arte dotadas das qualidades devidas. Portanto, o Sagrado Concílio, mantendo as normas e determinações da tradição e disciplina da Igreja, e não perdendo de vista os fins da música sacra, que é a glória de Deus e santificação dos fiéis, estabelece o seguinte. Então vejam, é para isso que serve a música sacra. Santificação dos fiéis, oração, nos voltar a Deus, não é para virar um show. Tá? A liturgia solene, que ele vai falar quanto à língua a ser usada, observe-se o artigo 36, quanto à missa, artigo 54, aos sacramentos, e assim vai, tá? Mas, o tesouro da música sacra seja conservado e favorecido numa suma diligência. Promova-se com empenho, sobretudo nas igrejas catedrais, a Scholae Cantorum. Procura os bispos e os demais pastores de almas que a Assembleia dos Fiéis possa prestar sua participação ativa nas funções sagradas que celebram o canto de acordo com os artigos 28 e 30. Aqui ele vai falar sobre a formação musical, que nos seminários os padres precisam ter participação, entender um pouco de música para se formar as pastorais da música, né, os coros, os corretos seria dizer coro. Os noviciados e casas de estudo de religiosos de ambos os sexos também outros instrumentos de formação para formar cantores litúrgicos. As crianças também devem receber esse tipo de formação, olha que lindo. E aí nós chegamos numa parte especial. Canto gregoriano e polifônico. A Igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Portanto, na ação litúrgica ocupa o primeiro lugar entre seus similares. Os outros gêneros de música sacra, especialmente a polifonia, não são absolutamente excluídos da celebração dos ofícios divinos, desde que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica, conforme o artigo 30. Seja completada a edição típica dos livros de canto gregoriano e prepare-se uma edição mais crítica dos livros já editados depois da reforma de São Pio X. Convirá preparar uma edição com melodias mais simples para o uso das igrejas menores. Então vejam, a prioridade é o canto gregoriano, gente. Ele falou melodias mais simples para igrejas menores. Nem todo mundo tem essa capacidade, mas canto gregoriano é o canto ordinário. Como nós perdemos o canto gregoriano, velho? Esse aqui é o documento da reforma litúrgica falando prioridade o canto gregoriano. Como São Paulo VI sofreu porque o povo pegou e fez uma algazarra.
rasgar os cantos gregorianos. Aí ele vai falar sobre cantos religiosos populares. O canto popular religioso seja incentivado com empenho, de modo que os fiéis possam cantar nos piedosos e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e prescrições das rúbricas, né? Os cantos populares, hoje nós temos um monte. A música sacra nas missões, ele falou aqui, deve sim dar, que nem os artigos 39 e 40 falam sobre adaptação às outras culturas. Mas aqui, por isso procura-se cuidadosamente que na sua formação musical os missionários sejam aptos na medida do possível para promover a música tradicional dos nativos, tanto nas escolas como nas ações sagradas. Cuidadosamente. Por quê? Porque não é para acontecer abuso. Se você quer mudar a música, você já viu o quão lindo é uma missa na África? Eles cantam, parece um coral de anjos, eles não têm conhecimento de música, mas eles cantam lindamente. E são músicas tradicionais, no caso, o estilo de cantar tradicional. Vejam uma missa na África. Usem eles como exemplo da Sacrosanto Concilium em ação. Não essas baboseiras de abusos litúrgicos que nós vemos aqui no Brasil. Agora, vocês vão se surpreender. O órgão e os instrumentos musicais. Número 120. Tenha-se em grande apreço na Igreja Latina o órgão de tubos, instrumento musical tradicional e cujo som é capaz de trazer às cerimônias do culto um esplendor extraordinário e elevar poderosamente o espírito para Deus e as realidades supremas. O órgão de tubo, sabe aquele que faz o órgão, nós perdemos o órgão, agora é só violão, pelo amor de Deus. No culto divino pode ser utilizado outros instrumentos, segundo o parecer e o consentimento das autoridades territorial competente, conforme estabelecido nos artigos 22, inciso 2, 37 e 40, contanto que esses instrumentos sejam adequados ao uso sacro, ou possam a ele adaptar-se com a dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. Então o que essa parte do instrumento musical, o Sagrado Concílio, quer nos dizer? Nós precisamos tomar cuidado. Primeiro, prioridade ao órgão de tubos, que a igreja já usa há muitos anos e tem a capacidade de nos elevar em espírito para Deus. Mas aqui o documento ele quer exprimir o seguinte: basicamente, nós perdemos uma coisa muito importante. Existem muitas missas que têm batuque, atabaque, mas que isso não leva o espírito. A música tem que levar o espírito. Existem formações de cantores que, por mais que usem instrumentos interessantes como um violão, que pode ser usado em melodias calmas, parece que você está num show. Isso intrinsecamente leva o povo a fazer isso aqui, Não é. A música tem que levar para a oração, sobretudo. Ela tem que ajudar, não atrapalhar. Você já viu missa com bateria e guitarra? Gente, pelo amor de Deus. Leia os documentos sobre a música. Leia o São Pio X. Né? Leia Sacrosanto Concílio. Aqui, a missão dos compositores. Eles, imbuídos do espírito cristão, compreendo que foram chamados a cultivar a música sacra e para aumentar o patrimônio, e não corromper a música, que suas composições se apresentam como características da verdadeira música sacra, e possam ser cantadas não só pelos grandes coros, mas se adaptem também aos pequenos e favoreça a participação ativa dos fiéis. Os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina cristã e inspirados sobretudo na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas. Dom Henrique Soares, nosso querido e saudoso bispo, que Deus o tenha, ele diz numa entrevista muito interessante o que tem que ser o canto litúrgico. Ele não pode ser complexo, porque todos precisam cantar. A assembleia precisa cantar, então não é restrito só aos cantores. E ele precisa ser fácil, ele precisa ter repetições. Só que, sobretudo, ele tem que te levar à oração. Porque se a música atrapalhar, convém a missa ser em silêncio, só em silêncio. A música tem que ajudar o espírito de oração e não atrapalhar Jesus. É isso, essa é a função da música. Tá? Aqui nós encerramos então a parte da música. Nós vamos entrar nas artes sacras, capítulo 7, a dignidade da arte sacra.
Entre as mais nobres atividades do espírito humano estão de pleno direito as artes liberais e muito especialmente a arte religiosa e ao seu mais alto cimo, que é a bela arte sacra. As artes liberais ele quer se referir, por exemplo, a um Leonardo da Vinci que faz a Mona Lisa. Aquilo ali não é religioso, mas não é uma arte bonita. Elas espelham por natureza a infinita beleza de Deus a ser expressa por certa forma em obras humanas e estarão orientados para o louvor e glória de Deus se não tiverem outro fim senão o de conduzir piamente e o mais eficazmente possível através de suas obras o espírito do homem para Deus. Então aqui ele vai falar sobre as artes sacras, sobre qual é a função da arte sacra, que a igreja sempre amou as artes liberais, e é verdade, a igreja tem muita obra de arte que não é necessariamente sacra, tá? Decoros belos, símbolos sobrenatural, e a função da arte sacra é isso, te induzir na oração. Você vê uma estátua de um santo, é basicamente isso. Liberdade de estilos artísticos. 123. A igreja nunca considerou nenhum estilo de arte, mas aceitou os estilos de todas as épocas segundo a índole e condição dos povos e as exigências dos vários ritos, criando assim no decorrer dos séculos um tesouro artístico que deve ser conservado cuidadosamente. Também em que nossos dias em que todos os povos, as regiões e a arte gozem de livre exercício da igreja, contanto que sirva para a devida reverência e devida honra às exigências dos ritos e edifícios sagrados. Assim poderá ela unir a sua voz ao admirável cântico de glória que os grandes homens elevaram à fé católica nos séculos passados. Aqui ele vai falar sobre o que a arte sacra da igreja, ela sempre se adaptou a várias culturas, ela nunca foi restrita ou presa a certos pontos, ela sempre foi viva, sempre foi linda, sempre foi de grande valor. Olha que bonito, né? Tão sublime essas coisas que o concílio exprime. Cuidem os ordinários que, promovendo e incentivando a arte verdadeiramente sacra, visem antes a nobre beleza que é a mera suntuosidade. Aplique-se isso também às vestes e os ornamentos sagrados. Olha só. Ele vai falar que depois dos bispos tomarem cuidado. Eu vou até ler esse parágrafo porque ele é muito legal. Mas aqui ele vai falar sobre a suntuosidade, a beleza pode ser instituída no próprio ser de Deus. Ou seja, a beleza, o belo te faz lembrar de Deus. Pensa. Aqui, tem os bispos todo o cuidado de retirar da casa de Deus e de outros lugares sagrados aquelas obras de arte que repugnam à fé e aos costumes, à piedade cristã e ofendem o verdadeiro senso religioso, quer pela deturpação das formas, quer pela insuficiência e mediocridade na simulação das artes. Na construção das igrejas, tenham-se grande cuidado para que sejam funcionais, quer para as celebrações das ações litúrgicas, quer para obter a participação ativa dos fiéis. Então, as obras de arte na igreja têm que levar à oração, não atrapalharem, não serem inúteis. O concílio está dizendo isso, gente. Hoje nós temos igrejas que são só um paredão branco. Olha que triste, né? Aqui ele vai falar sobre a formação dos artistas, com as comissões de arte, depois um parágrafo acima, mas aqui, recomenda-se também que naquelas regiões onde parecer conveniente se fundem escolas ou academias de arte sacra. Escola de arte sacra, o pessoal tem que entender de arte sacra. A revisão da legislação da arte sacra, mas basicamente compreender a arte sacra para saber edificar. Não é qualquer desenho que você tem que colocar numa catedral. Percebam a riqueza que tem que ser a arte. Basicamente, depois ele vai falar aqui, a formação artística do clero. Isso depois vai, se eu não me engano, ser dito no documento sobre a formação dos seminários, mas o clero precisa entender de arte, nem que seja um pouquinho, para nós compreendermos e induzir e formar novos artistas. É basicamente isso que vai falar essa parte da Constituição. Aí, depois, aqui nessa edição que eu peguei dos documentos, vai ter os outros documentos da Declaração do Concílio Ecumênico Vaticano II sobre a reforma do calendário litúrgico, a aprovação e promulgação, entrada em vigor. Depois vai ter o decreto, o moto próprio de Sua Santidade o Papa Paulo VI. Basicamente, esses documentos foram... Não adianta só você
a Sacrosanto Concílio. Aqui nesses outros documentos ele está falando sobre adaptação e trazer a Sacrosanto Concílio para a liturgia. Mas infelizmente todos bem sabem, foi uma bagunça após o Concílio Vaticano II. E até hoje nós sofremos um pouco, embora existam sacerdotes que estão trazendo de fato esses documentos. Mas basicamente as teologias da libertação, os modernistas próximos ao Concílio Vaticano II, pegaram esse documento e rasgaram. O documento manda, a prioridade tem que ser o latim. Esquece o latim. O documento manda, a prioridade tem que ser o órgão de tubo, como colocar atabaque. O documento manda, as vestes litúrgicas têm que induzir a oração, as artes litúrgicas. Vamos transformar a missa num paredão branco, a missa, a igreja, tá? Então eu espero que com esse vídeo, meus queridos, nós concluímos então esta constituição dogmática belíssima. Vocês tenham aprendido, entendido o quão rico foi este documento do Concílio Vaticano II e não a destruição da tradição, tá? O que competia à liturgia. E com esse mesmo espírito eu vos deixo, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se estivermos reunidos, sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vão em paz.